São Vicente foi a primeira vila, de facto, a ser construída pelos portugueses. Havia, por exemplo, aqui havia Santo André da Borda do Campo, mas não era uma povoação, era uma taba de índios, que eram, aliás, que era o índio, a tribo comandada pelo Tibiriçá, o Tibiriçá, que era sogro do João Ramalho, que o João Ramalho casou com a Batira. Ou casou não, juntou, que naquele tempo não tinha casamento. E o João Ramalho, depois que sentiu que os portugueses estavam lá acampados em São Vicente, ele dirigiu-se a São Vicente. Chegou lá, uns 100 índios, mais ou menos, 90, 100 índios, armados de flechas e tal, falando... um falava português, que era o João Ramalho. O João Ramalho, quando apareceu o Martim Afonso Sousa, era um homem diferente dos outros. Os outros eram índios. Ele era um homem branco com barbas grandes, com barbas até aqui, com cabelo grande, mas também estava nu. Por que não estava nu? Não estava nu que os índios do Brasil, segundo dizem os historiadores, não sou eu que falo, quem fala é aquele pernambucano, o Gilberto Freire, ele é que fala. Quando os portugueses chegaram aqui, terra, homem e terra era gente da era da pedra lascada. Então os índios chegaram e o João Ramalho adiantou-se e disse: olha, eu estou aqui há 20 anos. Ele tinha chegado aqui em 1513, naufragado ali, mais ou menos em Bertioga, por ali. Eu estou aqui há 20 anos e quero fazer um contrato com vocês. Se vocês aceitarem, nós não vamos ter guerra, vamos ser amigos e tal. Aí o Martim Afonso Sousa aceitou as condições do João Ramalho, que era ele deixar um pedaço de mar para eles irem pescar. Os índios irem pescar lá no mar, lá em São Vicente. Então, continuou essa amizade. Mas o Martim Afonso Sousa não sabia o que havia anterior a isto. Ele ficou sabendo depois que os índios que quiseram fazer a coisa eram da tribo tipo tupiniquins, eram os tupiniquins, enquanto que os outros que eram abaixo, lá para Canané, que devoraram os coisas, eram os tupinambás. Então a tribo dos tupiniquins e a tribo dos tupinãs lá andavam sempre em guerra. Antes dos portugueses chegarem aqui, já eles andavam em guerra. Uma guerra feroz, né? Um matava o outro matava o outro, e quem matou os índios não foram os portugueses, foram os índios mesmo que se mataram uns dos outros. Porque o Tupinambás não gostava dos tupiniquins. Os Tupinambás eram a favor que os franceses viessem tirar o pau-brasil, viessem tirar as coisas aqui, e eles ajudavam. Já os portugueses, eles não ajudavam, matavam os portugueses. Então, houve essa disputa, e por isso que os portugueses têm a fama que os portugueses matavam os índios, mas não era nada disso. A guerra era entre os dois, entre os tupiniquins e os tupinambás. E essa guerra durou séculos, coisas. Havia brigas quando os tupinambás brigavam com os tupiniquins, os portugueses estavam do lado dos tupiniquins. Havia mortes. Lógico, os portugueses não. Se os tupiniquins matavam os tupinambás, ou os tupinambás matavam os tupiniquins, o Martim Afonso Sousa estava envolvido nisso aí. Lógico, não podia ser diferente, porque eles eram aliados. Tanto que eles eram aliados que depois eles vieram, mais tarde, eles vieram tomar conta aqui da coisa de Santo André da Borda do Campo, da aldeia de índios, da Taba dos índios, que era do cacique, do cacique dos tupiniquins, o sogro do João Ramalho. E aí começaram depois a andar, a subir a serra e a descer a serra, e aí foi-se formando vilas, foram-se formando vilas, Santo André, São Caetano, São Bernardo, e formou-se depois São Paulo de Piratininga.